Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Boa segunda-feira a todos! Destacando o Atlético, chegando o repórter Cláudio Rezende. Manter o embalo e o nível de atuação do clássico. Grande desafio do Galo para amanhã contra o Juventude na Copa Sul-Americana aqui no Uruguai. Nesta terça-feira já teremos o Galo em campo, duelo pela Copa Sul-Americana. Cláudio Rezende conosco e Itatiaia já falando direto do Uruguai, palco da partida. E o Galo quer manter o embalo e agora pontuar também na Sula. Não é isso, Cláudio? Bom dia. Um abraço, bom dia você também, a todos do Tiro de Meta. A Itatiaia volta a falar de Montevidéu, capital do Uruguai. Aqui amanhã o Atlético volta a jogar pela Copa Sul-Americana. No embalo do clássico, da grande atuação, de um nível de envolvimento enorme do grupo de atletas e ao grande desafio daqui em diante para o técnico Barba Domingues e também o grupo de jogadores. O duelo é diante do Juventude, amanhã, 7h da noite, no Estádio Centenário e com o campo neutro, porque o adversário não tem muita torcida. O técnico Barba Domingues vai definir no treinamento de hoje pela manhã quais titulares ele irá preservar. Há uma tendência de um Atlético mais forte do que, por exemplo, foi na semana passada contra o Cienciano, quando vários titulares, um time inteiro praticamente, ficou em Belo Horizonte, pensando no Superclássico. O meio-campista Vitor Hugo, que vem sendo um dos grandes destaques do Galo na temporada, apareceu ontem em campo, dando corridas, mas ainda pode ficar ausente desta partida do meio de semana. Quem sabe o retorno dele diante do Botafogo, domingo que vem. Jogo que vai marcar também a despedida do atacante Hulk antes da bola rolar pelo Campeonato Brasileiro. A Itatiaia volta a falar aqui de Montevidéu, capital do Uruguai. Temperatura baixa. Vamos ter uma madrugada gelada e estamos na espera da delegação do Atlético. Jogadores vão chegar aqui amanhã, no final da tarde, quando o Atlético já se volta todos os seus pensamentos, todo o seu foco para a Copa Sul-Americana, depois da vitória espetacular no Clássico, que seja a virada de chave. O torcedor atleticano é de bem com a vida, feliz depois de uma semana anterior muito conturbada, difícil, nada melhor que a reviravolta contra o principal rival, contra o Cruzeiro, com o Mineirão lotado. E vamos trazer aqui na Itatiaia a presença do goleiro Everson, que é o capitão do time. Nesses últimos jogos ele vem usando a braçadeira, tem uma liderança muito forte, muito tempo de casa, e o Everson falando do que o Atlético apresentou, o mínimo, que é raça, é vontade, e aí o torcedor, logicamente, fica satisfeito. Bom, é o mínimo que pede a nossa camisa, né? Ter raça, vontade, determinação, é o que pede a camisa do Galo, e hoje tivemos raça, determinação, também taticamente fizemos um grande jogo, né? Defensivamente conseguimos defender muito bem. E os espaços que a gente conseguiu no contra-ataque, a gente foi feliz também. Em 3 contra-ataques, a gente praticamente teve as oportunidades de gols, com 2 boas finalizações, um pênalti ali que demorou para o árbitro assimilar. Foi uma vitória importante. Como eu falei pro Cláudio lá do último jogo de terça-feira, que era uma semana importante, era um jogo importante, onde a situação poderia piorar. E graças a Deus hoje a gente melhora a situação, então saborear um pouco também da vitória que a gente teve, um jogo tão difícil, um clássico tão grande, um adversário tão difícil dentro do campo deles como mandante, e uma boa vitória. Tá aí o goleirão Everson conosco aqui na Itatiaia, no apito final do goleiro para o centroavante. Cassierra também falou com nossa reportagem sobre o gol importante que ele fez, o terceiro na vitória do clássico, e o que representa para ele. Acho que foi muito importante, ainda não conseguia marcar no Brasileirão, então hoje foi uma alegria muito grande, mas como eu falo, o mais importante é a vitória da equipe. Camisa 9 do Galo, Cassierra, que tem esse objetivo aí, de fazer história no Atlético colombiano, que veio do futebol russo. E há uma expectativa grande agora para essa dupla de ataque, Alan Minda e Cassierra,
que se deram muito bem no clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. Vitória num clássico, agora o foco é na Copa Sul-Americana, hein, Vini? E uma vitória no clássico, Hugo, muda completamente o astral, né? Ainda mais pela forma como aconteceu, o Cruzeiro tinha todo o favoritismo, embalado, e o Atlético vence com autoridade, jogando muito bem. Pra mim foi o jogo em que o Atlético conseguiu mais ter a cara do seu técnico, do Eduardo Domingues, que no Estudiantes era muito assim, né? De se defender muito bem, sair rápido nos contra-ataques, de ser um time letal. E o Atlético foi assim contra o Cruzeiro. É um ataque diferente, não tinha a presença do Coelho, o Hulk agora já foi embora, e o Barba conseguiu encontrar uma boa alternativa. O Alaminda para seu escape, o jogador da velocidade, e o Cassierra vai apresentando cada vez mais evolução. É um jogador que não é só o finalizador, é o mais importante pro camisa 9, mas também consegue participar bem das jogadas, quando precisa esperar um pouco o time aproximar dele. Ele segura a bola, não perde, sabe fazer o pivô. Então é um Atlético que vai agora com mais moral, mais confiança, tem que confirmar isso, né? Não dá pra simplesmente fazer um jogo muito bom, a torcida comemorou, óbvio, mas tem que confirmar essa sequência boa daqui pra frente. E já nessa semana, compromisso importante pela Sul-Americana. O Atlético que vive uma situação delicada no grupo, então precisa muito da vitória. E o técnico Barba Domingues, Cláudio, como que ele projeta a sequência do Atlético na temporada após essa vitória? Fala pra gente. O Barba Domingues, logicamente, ficou satisfeito com o que viu no Mineirão. A mobilização do time durante a semana deu muito certo, porque o Atlético acabou priorizando mesmo esse confronto contra o Cruzeiro depois de uma pancada sofrida para o Flamengo. O time alternativo viajou para o jogo contra o Cienciano, em Cusco, no Peru. E os titulares ficaram trabalhando em Belo Horizonte. O Barba Domingues fala aqui na Itatiaia. O grande desafio dele agora é de que o Galo jogue nesse nível do clássico, que não seja uma exceção o jogo contra o Cruzeiro. Es nuestro desafío, es el desafío más grande de la irregularidad que ha marcado los últimos años. Claro, en estos grandes juegos el equipo aparece, hoy apareció, y es el desafío que tenemos por delante. Hay que prometer trabajo, hay que prometer compromiso, hay que prometer que ese desafío que tenemos por delante lo tenemos que tomar de una forma que sea un piso, no sea un techo, que sea el piso donde tenemos que pisar firme e empujar para adelante. Tá aí o técnico do Galo conosco aqui no apito final da Itatiaia. Tá aí o Barba Domingues. O resultado acontece num clássico, surpreendente para muitos, mas dá uma confiança também pro treinador, né, Vini? Demais, porque o Atlético deu a resposta no momento de maior turbulência, para não dizer, e na verdade a palavra é essa, no momento de crise, porque viveu uma semana com muitos acontecimentos. A derrota de goleada para o Flamengo, a saída do Hulk, da forma como aconteceu, então era um momento muito difícil. E o Cruzeiro vivendo bons momentos, vivendo uma sequência boa na temporada. Quando você vence um jogo desses, com todo esse contexto, jogando no Mineirão, em que a torcida do Cruzeiro era maioria, isso tem que mudar o astral, isso tem que gerar uma confiança, isso tem que mexer com o ambiente. Se o ambiente era ruim, essa vitória pode transformar o ambiente, né? Trazer confiança pro time, novas lideranças sendo formadas. O Atlético perdeu a sua principal liderança, o Hulk. E agora outras lideranças vão sendo formadas. A gente viu, por exemplo, o Maicon assumindo essa liderança no jogo contra o Cruzeiro, o Renan Lodge fazendo também esse papel. Então o Atlético agora vai caminhando com as suas próprias pernas, o Barba tentando encontrar um modelo de jogo ideal. Não sei se ele vai repetir o mesmo modelo, mas algo que o Atlético não pode abrir mão daqui pra frente, que teve contra o Cruzeiro. Concentração, competitividade. Esse é o espírito de luta. É o que o torcedor não abre mão e sempre pediu, e a gente sempre cobrou desses jogadores. Tem que se entregar mais, tem que lutar mais. A resposta foi positiva no clássico e ela tem que ser confirmada também na sequência dos jogos. Ô, Cláudio, e pra terça-feira, vem time titular ou time misto? Fala pra gente. A definição irá acontecer na manhã desta segunda-feira. O time viaja às 14h aqui para Montevidéu. Mas a tendência é de que o Atlético tenha um time mais fortalecido em relação àquele que jogou semana passada, por exemplo, quando vários titulares, 11
que ficaram em Belo Horizonte. Agora, o desafio é no domingo contra o Botafogo, na Arena MRV. Tem um prazo maior aí de recuperação para os atletas. A viagem também é mais curta aqui para Montevidéu. E o Galo precisa ganhar, precisa vencer e continuar no embalo. Então a tendência é de que o Atlético tenha um time com mais titulares. Na terça-feira, o jogo contra o Juventude, 7h, no Estádio Centenário, que tem muita história, é o estádio da final da primeira Copa do Mundo, 1930. Exatamente, foco também nessa Copa Sul-Americana, que vem o embalo aí, né, Vini? Tem que aproveitar, Hugo, bom momento. Eu não sou daquela ideia de que, como a Sul-Americana não é a prioridade, melhor cair cedo então, e aí você foca no Brasileiro e Copa do Brasil. Eu acho que não dá para você desperdiçar uma oportunidade de título. A Sul-Americana, ela surge com essa possibilidade. É um torneio acessível, não tô falando que é fácil, mas é acessível. Tanto que ano passado o Atlético, mesmo com muitas oscilações, chegou à final. Então, para mim, tem que jogar com time forte mesmo contra o Juventude, já que é um jogo que pode ser eliminatório. Se o Atlético perder o jogo, ele pode já ser eliminado antecipadamente. Então, tem que ir forte, buscar essa vitória. É um jogo fora, mas dessa vez não tem aquele problema de logística, né? É uma viagem bem mais tranquila e o Atlético precisa vencer. Vamos com os destaques finais. Atlético com o Galo, ele chega. Cláudio Rezende. O meio-campista Vitor Hugo, que foi ausência no clássico com edema muscular, fez atividades de corridas ao redor do gramado neste domingo. A presença dele ainda é incerta para esse jogo contra o Juventude aqui em Montevidéu, no Uruguai. Mas há uma expectativa por, pelo menos, o retorno dele no duelo de domingo, que vem contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro na Arena MRV. Presenças praticamente certas no duelo de terça-feira pela Copa Sul-Americana do zagueiro Lianco e do meio-campista Alan Franco, que estão suspensos no Campeonato Brasileiro na rodada seguinte. É o Galão da Massa para continuar com o embalo, a Itatiaia à espera da chegada do Atlético nesta segunda-feira aqui na capital, Montevidéu. Aquele clichê, aquela máxima de que clássico não tem favorito. Hoje tem. O Cruzeiro não é favorito. O Cruzeiro é muito favorito. Muito, pelo amor de Deus. O favoritismo hoje é do Cruzeiro. 31 minutos. Grande Otávio. Maicon autorizado. Atenção, partiu o Maicon, bateu o gol. Aí, de novo. Aí, cara. Tá todo mundo da imprensa em pé. Vocês não estão entendendo, galera. 2-0 para o Atlético. 2-1 para cima do Wanderson. Olha o levantamento, pintou, desceu. Gol! Tome cerveja voando. Do Atlético com o Cassieira. Perder pro rival, ser o favorito. Queimei minha língua hoje. Queimou mesmo. Ressuscitar os caras. E ainda tomar o lombo de goleada. Era o placar que eu apostei favorável ao Cruzeiro como favorito. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já quero agradecer a todos que acompanham o vídeo aqui até o final. E você que curtiu o vídeo, já deixa o like, tá? Deixa esse like para dar aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado. Deixa também a sua opinião em relação a tudo que eu falei no vídeo. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que torce pro Galo, tá no lugar certo. YouTube te indicou esse canal é porque você torce pro Atlético Mineiro. Então, já deixa o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Deixa seu like, muito importante pra gente estar aí com o crescimento do canal sempre acelerado. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho também de notificação, que é muito importante. Toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube ele vai te avisar toda vez que tiver uma notícia atualizada aqui no canal, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, no espaço de comentário do canal. A participação de todos também é de grande ajuda aqui para o canal, só tende a crescer cada vez mais com a participação de vocês e a gente só tende a agradecer a vocês, tá bom? Esse canal traz notícia todos os dias do Atlético Mineiro, de domingo a domingo para vocês, tá bom? Então fiquem à vontade aí, que esse canal ele foi criado para atender toda a massa atleticana, tá bom? Vou ficando por aqui, massa, um forte abraço. Assim que surgir notícia a gente volta e traz aqui para vocês. Valeu, massa!